Aos 39 anos, o presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Leite, está em seu quarto mandato como deputado estadual. Foi eleito para a presidência da Assembleia pela primeira vez em 2022 e reeleito em dezembro de 2024 em chapa única, reiterando uma característica que tem marcado a sua trajetória política, a capacidade de diálogo. Em tempo de polarização política, Tadeu Leite transita da esquerda à direita na Assembleia Legislativa em busca de convergências e, geralmente, alcança bons resultados. Então, neste momento, Tadeu Leite assume protagonismo para mediar interesses de Minas com a União no contexto da adesão do Programa de Pleno Pagamento das Dívidas do Estado, o PROPAG. O presidente da Assembleia ocupou esse espaço por ser hoje baixa a articulação política do governo de Minas no plano federal. Olá, presidente, muito obrigada por estar aqui conosco em nosso programa Dia a Dia da Política Entrevista. Berta, eu quero te agradecer, parabenizar pelo trabalho e por esse programa aqui, junto a Itatiaia. Programa que a gente falar de política, falar de temas de Minas Gerais, falar, obviamente, do futuro do nosso Estado, né, mas especialmente do que vem acontecendo na Assembleia. Então, eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, estamos aqui estreando, estou feliz, honrado. Eu que estou muito feliz de te ter na estreia, fazer questão. Gratidão, e eu tenho certeza que nós vamos aqui poder bater um papo legal sobre o nosso Estado. Presidente, o PROPAG foi proposto como alternativa ao regime de recuperação fiscal. Como está, neste momento, o processo de aprovação das matérias e o processo de negociação desta adesão, já que há alguns ajustes que estão sendo feitos no âmbito federal e o senhor está mediando esta conversa entre dois governos de campos políticos opostos. Como é que estão esses desafios? Berta, se me permite apenas falar para o telespectador o que nós estamos falando um pouquinho. Nós estamos falando da dívida do nosso Estado, uma dívida de 170, 180 bilhões de reais, que iniciou lá em 1998 com 14 bilhões. Nós já gastamos, o Estado de Minas Gerais já gastou de dinheiro do povo, do contribuinte de todos nós, 118 bilhões e ainda devemos 170, vou arredondar aqui esse número. Por que nós estamos discutindo isso nesse momento? O governo do Estado atual, eles há alguns anos atrás apresentaram uma solução, teoricamente, para essa dívida, para refinanciar essa dívida, que foi o regime de operação fiscal. Quando nós aprofundamos nesse regime de operação fiscal lá na Assembleia, e você sabe que os técnicos da Assembleia são dos melhores, talvez, do Brasil, nós identificamos diversos problemas. Claro, problemas para os servidores do Estado, para algumas empresas públicas, mas especialmente o esforço que o Estado faria com o regime de operação fiscal. Ainda assim, a nossa dívida, que hoje é de 170, daqui a 10 anos, ela estaria em 210 bilhões. Ou seja, um esforço para não resolver nada. Na verdade, para piorar o problema. Foi aí que a Assembleia tomou o protagonismo, foi a Brasília. À época, o presidente do Congresso Nacional era o senador Rodrigo Pacheco, mineiro, que se sensibilizou com o tema, levou para os outros senadores, para o Congresso Nacional, para o governo federal, e lá eles conseguiram, né, construir essa história, essa nova ideia que é o PROPAG. E o que é o PROPAG? É a gente ter a oportunidade de refinanciar também essa nossa dívida, mas dependendo das formas que a gente fizer, amortizações da dívida, né, discussões sobre investimentos no Estado, nós vamos conseguir pagar ela sem os juros. Porque o grande problema dessa dívida, porque você fala, Tadeu, por que essa dívida cresceu tanto? Por conta dos juros. Hoje paga-se IPCA mais 4%. Quem paga aí juros, sabe, cartão de crédito, a gente sabe que os juros mata qualquer um. E matou e está matando o Estado de Minas Gerais também. Então, o PROPAG é essa oportunidade que hoje tem, graças ao trabalho, repito, do governo federal, do Congresso Nacional, da Assembleia e do governo do Estado também, que à época foi chamado à mesa, sentou à mesa e construímos isso, de uma certa forma, a quatro mãos, nós conseguimos criar esse novo programa. Qual que é o problema? O PROPAG hoje, ele precisa, o grande avanço do PROPAG, essa nova proposta é o quê? É você conseguir pagar as parcelas da sua dívida sem pagar juros praticamente, porque hoje, até hoje, nós pagamos apenas juros de toda essa dívida como um todo. Como é que se faz isso? Nós sempre dá uma amortização, nós temos que pagar um pedaço, os 20% dessa dívida. 34 bilhões. Que vai dar em torno de 34 a 36 bilhões, vão dar em torno de 34 a 36 bilhões. Qual que é o grande desafio, Berta? É pagar os 36 bilhões de reais. Porque nós sabemos que Minas Gerais, o Estado de Minas não tem dinheiro, né? Nós sabemos que a dificuldade financeira do Estado hoje é grande, não tem dinheiro para fazer esse aporte de 36 bilhões. E aí o PROPAG trouxe uma inovação também, que é uma oportunidade que, de uma certa forma, vai servir muito para Minas Gerais, porque é importante lembrar
que esse programa ele nasceu em Brasília e, obviamente, vale para todos os estados, mas, de uma certa forma, ele foi feito muito assim para Minas Gerais também. Por quê? Ele também traz a oportunidade de, desde que exista acordo ou intenção do governo do estado e do governo federal, obviamente, poder federalizar, entregar ativos do estado, imóveis, ações em empresas, né, outras questões que o estado, porventura, queira entregar para fazer o abatimento dessa dívida. E aí chegamos na sua pergunta, que é de que forma que estão os projetos lá hoje. Então, o governo do estado, dentro do Propag, sugeriu privatizações de CEMIG, de Copasa e de Codemig, à época, para fazer essa amortização. E a Assembleia, você conhece bem a Assembleia, eu falo que todos os projetos que chegam à Assembleia, eles saem muito melhores do que entraram, graças ao diálogo entre os 77 deputados. Nós temos lá de deputados e deputadas extremamente experientes, diversos, cada um com a visão de mundo, com seu conhecimento de interior, enfim, então contribui muito para o processo legislativo. Todos os projetos saem melhores do que chegaram. Então, como é que está o estágio hoje? Nós já entregamos vários projetos para o Propag, a própria adesão, a autorização para federalizar créditos que o Estado teria, porventura, com o governo federal. Já entregamos e autorizamos a federalização da Codemig e da Codenge, que, na nossa opinião, talvez seja o bem mais valioso, o ativo mais valioso que tem em Minas Gerais, e muitos falam, e nós estamos dependendo, obviamente, do governo federal, e vou te falar sobre isso um pouquinho, muitos falam que talvez só a Codemig seria suficiente para alcançar os 34, 36 bilhões, ou seja, dar os 20% para que a gente fique livre dos juros. Mas enquanto nós não temos essa informação, porque só quem pode fazer a avaliação disso, e a lei traz isso também, é o BNDES, né? E aí até então não foi feito. Nós temos que avançar com os outros projetos. Essa semana, a Assembleia, eu chamei uma coletiva e tomamos a decisão de tramitar, né, nesse primeiro momento, a discussão sobre a privatização da Copasa, porque o governo federal, num primeiro momento, já disse que não tem interesse na federalização da Copasa. Mas é possível nós aproveitarmos, avançar, quem sabe, na privatização e pegar o recurso que vai ser apurado dessa privatização e amortizar a dívida, ou para que ela possa ser utilizada para as obrigações do Propag também, porque dentro do Propag tem algumas obrigações, como investimento em infraestrutura e educação, e etc. Então, nós estamos nesse momento agora. E aí tem um problema, né? A questão do referendo, né? Exatamente. É constrangedor. A nossa Constituição é importante que as pessoas saibam, a nossa Constituição traz que para serviço de saneamento, privatização de serviço de saneamento, energia e gás, é necessário se fazer um referendo no estado de Minas Gerais. E essa PEC, o governo do estado encaminhou também, retirando o referendo da CEMIG e da Copasa. E agora nós tomamos uma decisão de retirar, né, o relator, o deputado Chacota, na Comissão de Constituição e Justiça, de retirar apenas o referendo, ou sugestão de retirar apenas o referendo da Copasa. E aí, Berta, eu quero dizer com muita sinceridade, por que Copasa? Primeiro, porque nós temos vigente no país o marco de saneamento que obriga a universalização do saneamento no país como um todo até 2033. Nós sabemos que Minas ainda está muito aquém de ter uma universalização de saneamento, quantidade de pessoas, de prefeitos, de lideranças que chegam no interior lá na Assembleia dizendo, olha, lá na minha cidade a Copasa cobra água e esgoto, mas só trata a água. Olha, lá na Jequitinhonha a Copanor está trazendo água para a gente que não está tratada. Enfim, então existem muitos problemas no interior. Então, qual que é a intenção nesse momento? Claro, avançar para que a gente não perca essa oportunidade do Propag, mas também a oportunidade de a gente tentar modernizar o saneamento do estado de Minas Gerais. Então, pode ser uma discussão nesse sentido. Mas e a discussão do referendo? Foi, Roberto, eu sinceramente eu não queria discutir referendo agora. Agora, de vez em quando, a gente tem que fazer escolhas. Eu tenho uma escolha a ser feita, que é ou a gente fica no regime de prevenção fiscal, ou a gente avança com alguma coisa, claro, escutando a todos, e essa decisão que foi tomada pela Assembleia foi ouvindo os líderes, todas as deputadas e deputados. Obviamente não tem unanimidade nessa pauta interna. Nós temos, inclusive, uma oposição na Assembleia que está fazendo um trabalho de obstrução extremamente democrático, legítimo, mas que é contra essa discussão, e está tudo certo, faz parte da discussão democrática do nosso país e do nosso Estado. Mas ou a gente fica no regime de prestação fiscal, que é danoso para o Estado, que nós vamos ter um dívida de 210 bilhões, ou nós avançamos com alguma coisa. Então, nesse primeiro momento, a intenção da Assembleia é dar andamento nessa discussão para retirar o referendo da Copasa, não da CEMIG, da Copasa, e, num segundo momento,
discutir com muita cautela, com muita serenidade, com muita correção a discussão, por exemplo, de uma possível privatização da Copasa. Agora, presidente, o senhor, na perspectiva política de 2026, eleições, o senhor é um nome que tem sido cogitado para ser vice já teve convites para ser vice de Cleitinho, de Matheus Simões, de Rodrigo Pacheco. O senhor pretende aceitar algum desses convites? O senhor é candidato a algum cargo majoritário em 2026? Berta, primeiro o seguinte, dizer da minha honra, né, a sua fala, eu sei que foram falas públicas também, se estou sendo lembrado, considerado para compor alguma chapa majoritária dos 3 grupos, primeiro graças, eu acho, ao trabalho que foi feito nesses últimos 4 mandatos de deputado estadual, né, e hoje à frente da presidência da Assembleia. Mas, sinceramente, eu, assim, no que pese respeitar todos estes e tenho uma ótima relação com todos esses nomes que você disse, os pré-candidatos, digamos assim, ao governo, eu não me permito discutir qualquer tipo de aliança, qualquer tipo de discussão sobre eleições do ano que vem, antes de a gente finalizar o que nós temos que fazer na Assembleia. Então, respondendo muito abertamente a sua pergunta, hoje eu sou pré-candidato a deputado estadual, ou seja, representando o meu norte de Minas, a minha região, que inclusive aproveitamos para agradecer a todos, porque sempre me apoiaram em todos esses últimos 4 mandatos. O norte sempre foi uma região que sempre me deu muito apoio, eu sou muito grato ao trabalho, tem muito dever de casa para fazer lá ainda, nós vamos continuar fazendo. Então, eu acho assim, até já fiz críticas abertas sobre essa questão, eu acredito que não está na hora de a gente discutir eleição nem política. Eu sei que tem muita gente que está antecipando o processo eleitoral, está preocupado com campanha, com candidatura 26, e eu estou preocupado com dívida do Estado, problema de saúde, de saneamento, de estrada em Minas Gerais. Esse é o foco que nós temos que fazer. E o senhor está colocando um ponto interessante, porque o senhor está preocupado com as questões do Propag e as questões do Estado. Mas o governador já lançou sua pré-candidatura à presidência e, dentro dessa perspectiva de ser um nome de oposição ao governo federal, ao governo Lula, ao Lula, que será candidato até esse momento à reeleição, tem feito críticas bastante duras. O vice-governador Matheus Simões já lançou sua pré-candidatura ao governo. E dentro desta disputa política, já pré-eleitoral, que está na rua, o senhor acha que as declarações, as posturas dos governos têm dificultado a resolução, a articulação de situações para questões específicas dos nossos problemas de dívida do Estado, por exemplo? Berta, com toda certeza. É só a gente fazer uma pergunta clara. Qual foi a última vez que o governador e o presidente da República se encontraram nesses últimos meses? Tem muito tempo. Exatamente porque se antecipou uma discussão política eleitoral. E aí eu vou falar não só do governador, do Zema, e você sabe que a minha relação, tanto com o governador, com o vice-governador e com o presidente da República, é das melhores. A relação nossa, eu sempre falo, a Assembleia é uma Assembleia independente, mas muito respeitosa, harmoniosa, discutindo com independência os temas do Estado, e tem total liberdade e tranquilidade para sentar com o governador e com o vice a hora que precisar para discutir os temas de Minas Gerais, e eles sabem disso nesse sentido. Mas não é só o problema do lado de cá também, não. O presidente da República, da mesma forma, vem aqui, critica o governador daqui critica o presidente. Quem está perdendo com isso? É o mineiro. São os 21 milhões de mineiros. Eu falei isso recentemente, a Dona Maria, lá de Matias Cardoso, uma cidade que eu gosto muito, inclusive lá do norte de Minas, que está preocupada se vai conseguir um espaço no posto de saúde da sua cidade para levar o filho dela, né? As estradas que as pessoas estão tendo as dificuldades. Então, essa é a oportunidade, na minha avaliação, que nós estamos perdendo, porque pessoas e dos dois lados estão antecipando o período eleitoral. Então, assim, eu não me permito discutir política, pensar sobre eleições, a não ser a discussão de deputado estadual, que eu já te falei que eu sou pré-candidato, antes de tentar avançar, fazer o meu dever de casa. Eu aprendi na vida, Beto, o seguinte, eu preciso fé em Deus e fazer meu dever de casa. O meu dever de casa é fazer o trabalho como presidente da Assembleia, conversando com os 76 colegas deputados e deputadas, conversando com o governo do Estado, com o governo federal, porque eu estou lá para resolver problema. E isso pode chamar que eu vou estar dentro. Agora, presidente, entre esses 3 candidatos que já sondaram, já deram declarações públicas, que gostariam de tê-lo como vice, pensando em Cleitinho, Matheus Simões, Rodrigo Pacheco, com qual deles o senhor se identifica mais, o senhor se sente mais próximo politicamente? Engraçado, eu tenho uma ótima relação com os 3.
O Cleitinho foi meu colega, deputado estadual, encontro com ele, converso com ele com alguma frequência. O Matheus, vice-governador, também encontro ele com muita frequência. O Rodrigo Pacheco foi um grande responsável por nos ajudar nessa discussão da dívida. Então, assim, minha relação com eles é das melhores, até por conta do meu perfil, Beto. Você me conhece e sabe que quem está à frente da Assembleia, eu prezo muito pelo diálogo com todos os lados. Eu não sou daqueles que, olha, você pensa diferente de mim, eu não quero sentar com você. Pelo contrário, eu quero entender o seu lado e tentar chegar numa equação, pelo menos na média, na discussão. É dessa forma que eu presido a Assembleia. Eu escuto o PT, eu escuto o PL, eu escuto a esquerda, eu escuto a direita, e no final das contas a gente cria uma pauta que seja de mínimo consenso. Quer dizer que todos vão concordar? Óbvio que não. Então, eu não enxergo a política como algo que a gente não pode sentar à mesa e conversar com as pessoas. Pelo contrário, eu acho que é sentando à mesa, conversando com todos os lados, que a gente constrói. E esses são grandes amigos, se colocaram como pré-candidatos. Desejo sorte a eles, mas essa é uma discussão que eu não quero fazer agora. Presidente, em que situação, o senhor pode explicar um pouco em que pé está o decreto que o senhor vinha negociando no âmbito federal para rever as datas exatamente e os prazos de apresentação dos ativos do Estado junto à União? Beto, por que eu fui em Brasília há 2, 3 semanas atrás? Porque nós temos um problema instalado hoje em Minas Gerais sobre essa questão do decreto. O decreto, a lei, para você entender e as pessoas que estão nos acompanhando entenderem o que nós estamos dizendo. O decreto fala o seguinte, olha, o governo do Estado tem que até o final de outubro me comunicar quais ativos ele tem interesse em federalizar. Mas essa comunicação, ela tem que ter três documentos e o mais importante dele é a avaliação daquela empresa. Só que a mesma lei diz o seguinte, quem só pode fazer a avaliação é o BNDES. E o BNDES já veio a público recentemente dizer o seguinte, eu só consigo fazer essa avaliação no meio do ano que vem. Então nós temos um problema. Se até outubro tem que se fazer, não existe avaliação, como é que se faz? Então eu fui a Brasília e falei, gente, fui ao governo federal, fui recebido pela ministra Gleisi Hoffmann, que é a ministra das Relações Institucionais. Depois estive com o presidente Lula aqui em Minas Gerais, numa das agendas dele, reforcei essa discussão. Falei, gente, nós temos um problema que tem que ser solucionado sob pena da gente ter um problema maior na adesão do Propag, que, repito, é talvez uma oportunidade histórica que Minas Gerais está tendo para pagar sua dívida sem pagar juros. Então, nós estamos aguardando até então a publicação desse novo decreto. Até hoje, não temos notícia do novo decreto. E, por isso, eu tenho que seguir também as discussões sobre os projetos dentro da Assembleia, até com que um novo decreto, porventura, consiga ajustar essa questão desses prazos. Mas não é essa uma função do Executivo, não, presidente? Por isso que eu te falei que eu não me permito discutir política, porque eu acho exatamente que uma discussão como essa deveria estar sendo feita pelo governador do Estado, com o presidente da República. Só que um não conversa com o outro, um vem, reclama do outro, o outro daqui faz vídeo e reclama do de lá. E vira um problema que, na minha avaliação, vai trazer um problema maior para o Estado. Repito, eu não estou dizendo que o governador não pode ser candidato a presidente, pelo contrário, eu acho que qualquer candidato a presidente de Minas Gerais está no jogo, porque Minas Gerais é o melhor estado de todos, na minha modesta opinião, e vou te ser sério, posso até votar nele, mas essa é uma discussão que tem que ser feita agora, não. A discussão que tem que ser feita agora é uma discussão sobre os problemas de Minas. E é isso que nós estamos tentando fazer na Assembleia, e é isso que eu vou fazer até o final do meu mandato. Agora, presidente, nós estamos entrando na época da barata voa, na Assembleia, no sentido de que muita gente já está mudando de partido, pensando já na composição das chapas proporcionais para as eleições de 2026. Como é que está a chapa do MDB? Berta, sinceramente, eu não estou acompanhando isso no dia a dia, porque confio muito no nosso presidente, que é o deputado federal Newton Cardoso Júnior. Claro que eu sou da executiva, estou ajudando, acompanhando, mas não estou no dia a dia dessa discussão. O MDB agora vem fazendo uma discussão também regional, estão tendo encontros através da Fundação Ulisses Guimarães, também fazendo essa discussão no interior, e eu não tenho dúvida que o MDB vai chegar com uma forte chapa nas eleições de 26, tanto para o deputado federal como para estadual. Então, essa discussão que está sendo feita é uma discussão importante para a gente, mas eu tenho certeza que o nosso presidente vai fazer da melhor forma possível. No plano nacional, MDB está na base do governo Lula e também, em São Paulo, está na base do governo Tarcísio de Freitas. Sim, num eventual hipotético cenário, Lula, Tarcísio de Freitas, para a presidência em 2026, como que o MDB se posicionaria na sua visão e que tipo de consequência que isso teria, por exemplo, para Minas Gerais? Essa é a pergunta de 1 milhão, Ou seja, o MDB ele é um dos maiores partidos nós temos do país e, obviamente, por isso também muito diverso, muito plural internamente. Nós temos diversos parlamentares federais, senadores
da República, por exemplo, são extremamente ligados à esquerda, ao presidente Lula. Inclusive, existem senadores, ministros do Lula. Da mesma forma, nós temos uma outra ala também muito ligado, digamos assim, à centro-direita no país, como você falou, o Tarcísio. Então, assim, eu não sei o que isso vai dar. Se você falar qual que é a sua torcida, de verdade, eu sempre tento construir, sugerir e apoiar candidatura própria. Se o MDB tivesse uma candidatura própria, eu gostaria muito, como tivemos na última, inclusive, a ex-senadora e hoje ministra Simone Tebet. Então, eu acho que o partido tem que trabalhar para ter candidatura própria na esfera nacional. Então, essa seria a minha torcida. Se vai ser possível, quem é o nome, aí é outra história que aí eu não sei. Simone Tebet, de novo, você acha que ela toparia? Tem tido essa interlocução? Ela tem um quadro, nós temos nomes hoje muito fortes, nós temos prefeito de São Paulo, nós temos a ministra, nós temos ministros, senadores, deputados, assim, tem diversos nomes e aí, isso aí, modéstia à parte, o MDB nacional, assim, tem muito quadro, né, de todos os gostos, de todos os estados. Então, assim, nome nós temos muito. Eu gostaria muito de ver uma candidatura própria na esfera nacional. Vamos aguardar. O senhor quer ver candidatura própria na esfera estadual também, do MDB? Deixa eu te contar, independente de mim ou do nome... Ou não, é só lá que o senhor eu acho que todo partido, ele tem que, até para ele se fortalecer, tem que trabalhar e tem que tentar construir candidaturas próprias. Também em Minas nós temos diversos nomes importantes, nomes que podem fazer esse dever de casa. Agora, eu acho que isso é uma discussão e uma construção, né? Ter candidato por ter, eu não acho que é o caminho. Mas eu acho que é uma construção que o partido já tente fazer, está fazendo, inclusive, internamente, fortalecendo as suas bases. Hoje nós temos muitos prefeitos espalhados em todo o interior de Minas, vereadores nem se fala. Talvez o MDB seja um dos poucos partidos que tem, talvez, representante nos 853 municípios do nosso estado de Minas Gerais. Então, assim, não é à toa que desde 2005, se eu não me engano, eu sou filiado no MDB, foi o único partido que eu tive e permaneço e espero permanecer nele. Ok, presidente, por fim, eu gostaria de saber do senhor, o senhor tem pela frente mais um exercício de busca de consensos na Assembleia. O grande exercício desse semestre, o senhor conseguiu retirando 7 ou 8 candidaturas para o Tribunal de Contas e transformando essas 8 em uma candidatura única, que foi a do deputado estadual Alencar da Silveira. E agora nós já temos nas próximas vagas, segunda vaga, 4 nomes ou 5 nomes dos que estavam originalmente colocados novamente. Vai ter algum critério? Como é que vai ser essa arte aí de consenso? Eu não consegui. Eu acho que isso foi uma dinâmica natural da Assembleia, as pessoas conversando. Eu só falei o seguinte, eu vou pautar a primeira vaga, como pautei, quando eu senti que existe mais ou menos, né, um consenso, uma construção entre os deputados. Os deputados conversam, dialogam a todo momento, os próprios candidatos dialogam e naquele momento entenderam por sugerir o nome, ou fazer um consenso no nome do deputado, na época, mais experiente da casa, que era o deputado Alencar, que já foi, inclusive, eleito conselheiro do Tribunal de Contas, quem eu quero desejar para ele um grande trabalho, uma pessoa que eu adoro, gosto muito e sei do potencial que ele tem para também agora fazer um trabalho lá. Então, ou seja, agora nós temos que aguardar também essa conversa entre os parlamentares, entre os pré-candidatos. Eu tenho certeza, ou espero, pelo menos, que a gente consiga construir um novo consenso à casa. Os deputados conversando, isso naturalmente vai acontecendo. Muito obrigada. Eu quero agradecer a presença do presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Leite, no nosso programa de entrevista Dia a Dia da Política e desejando sucesso, deputado. Obrigado, Berta. Eu quero te agradecer, te parabenizar por esse programa maravilhoso, pelo seu trabalho que você faz, né, há muito tempo já, trazendo a informação correta para todo a Minas Gerais e para todo o Brasil, mas dizer que lá na Assembleia nós vamos seguir, continuando com muita fé em Deus, com muito trabalho, ouvindo a todos, conversando com os deputados, com a população, mas, claro, sempre com coragem para enfrentar os importantes temas que Minas Gerais tem que enfrentar. O Dia a Dia da Política, toda semana, todas as segundas-feiras, uma nova entrevista no YouTube e também você poderá acompanhar os destaques no Jornal da Itatiaia, primeira edição.